Quem está pronto para questionar suas verdades, levanta a mão. Quem está pronto para desaprender? Quem está pronto para desaprender? Quem está pronto para fazer diferente? Então vamos embora, pessoal. Vamos embora, vamos embora. Volta para mim, diretor. Eu vou soltar a buzina o dia inteiro com vocês, tá? Vocês vão se acostumando. Esse pessoal daí falou que ia vir fazer bagunça, porra nenhuma, hein, bicho? Caraca, caraca. Cadê? 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 Venda, pessoal! Esse pessoal tá desanimado, né, bicho? Tá doido. Vai mais um pouquinho, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora! Valeu, 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 valeu. Rapaz, o cara comanda tudo ali mesmo, hein? Gente, vamos lá. Pode soltar para mim na tela. Fazendo um favor. Vou começar. Pessoal, o maior desafio hoje do mercado imobiliário, quando tange empresa, que tange corretor de imóveis, que tange gerente, é o quê? É a gente entender que dentro de uma operação imobiliária, quem trabalha com imobiliária, nós temos 3 estruturas. Nós temos o operacional, o tático e o estratégico. E essas 3 estruturas, elas precisam ser vistas de forma diferente. Nós precisamos entender, nós precisamos compreender, na verdade, como que isso funciona, para quê? Para a gente sair, primeiramente, de quê? Das obrigações, das reclamações e das expectativas frustradas. O que mata a gente dentro de venda, o que mata a gente dentro de venda é o quê? Expectativa. O que mata a gente é expectativa. Expectativa do corretor fazer uma venda, expectativa do corretor esperar que o gerente venha ajudar a fazer uma negociação, expectativa do gerente de achar que o corretor deveria estar fazendo o que ele não está fazendo, expectativa do diretor de ter um gerente que execute e faça aquilo que ele entende que deveria fazer. E dentro dessas frustrações, por falta de expectativas alinhadas, é onde o mercado ele se diverge. O maior desafio do corretor de imóveis, o maior desafio do mercado imobiliário, para mim, é conseguir ter uma convergência entre operacional, tático e estratégico. No dia que a gente tiver uma convergência entre o operacional, tático e estratégico, o resultado ele é automaticamente uma consequência da sincronia dessas 3 pessoas, ou desses 3 olhares, ou desses 3 planos. Quem é operacional? Operacional é uma pessoa de... Primeiro, o operacional é um executor. Executor é quem executa. Gerente de imobiliária fica esperando, em regra, o corretor fazer coisas que para ele não deveria estar fazendo. O gestor geralmente espera que o corretor crie ações que, em regra, quem deveria estar direcionando o corretor para fazer é a empresa. O corretor ele deve ser um executor de um plano que a empresa passou para ele, para que ele, uma vez que ele faça, ele atinja o resultado. Qual é o resultado que o corretor quer alcançar? Venda. O que acontece? O gerente fala bem assim para o corretor: você precisa ligar, você precisa apresentar o imóvel, você precisa fazer follow-up. Todo mundo entende o que é follow-up, sim ou não? Todo mundo entende? Se eu falar follow-up para o Léo, e falar follow-up, seu nome? Nelton. Nelton. Delson. Delton. Nelton, né? Delton. Vamos lá. Se eu falar para o Delton, Delton, faz follow-up, você me entende? Entende? Léo, você me entende? Faz follow-up? Vocês acreditam que o Delton e o Léo vão fazer follow-up igual, sim ou não? Mas eles entendem, não entendem? Então imagina que o seu gestor está falando bem assim para você: você precisa fazer follow-up. Você entende, não entende?
Você executa ou não executa? Você atinge o resultado que você quer? Provavelmente não. Provavelmente não. Se você não chega no seu resultado, o seu gestor vai falar o que para você? Bicho, mas você precisa fazer follow-up. O que o corretor vai entender? Mas eu fiz, mas eu faço. Então, você entende que fica uma pessoa mandando você fazer uma coisa que a outra pessoa está entendendo que ela está fazendo? Porque ao dizer que precisa fazer follow-up, você explicou como que se faz o follow-up? Quais são os passos de fazer um follow-up? O corretor, ele precisa ter clareza do que fazer, do como fazer e do indicador que ele precisa ter para dizer que aquilo que ele fez teve o resultado que ele projetou fazer. O corretor de imóveis, ele é executor. O corretor de imóveis, ele não, presta atenção, quem tem que criar rotina para o corretor de imóveis? Quem tem que criar rotina para o corretor de imóveis? Vocês podem pensar bem assim, eu sou corretor e eu crio minha rotina. Beleza, tudo ótimo. Mas quem deveria estar criando sua rotina padrão de direção é a imobiliária. Porque você trabalha numa instituição. Essa instituição deveria estar direcionando as ações para você. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Pessoal, presta atenção. Você que é corretor aqui, estou falando com você. Se as suas ações levassem você para o resultado que você quer, da forma que você sabe, por que você estaria numa imobiliária? Se as suas ações levam você para o resultado que você quer, do jeito que você gosta, qual é o aprendizado que essa imobiliária está trazendo para você de diferente para ter uma retenção da sua pessoa naquela empresa? Perceba, hoje se fala, qual é a palavra da moda hoje? Qual é a palavra da moda hoje das empresas? Qual é a palavra da moda das empresas hoje? A palavra que mais se fala no mercado geral. Qualquer segmento. Não. A palavra que é cool. Cultura. Você pode observar que a palavra mais falada hoje no mercado é: você precisa ter uma cultura de venda, você precisa ter uma cultura de não sei o quê, você precisa ter uma cultura de não sei o quê. Pessoal, presta atenção. Cultura em empresa que funciona é só uma. Qual é a cultura que funciona em empresa? Só tem uma. Só tem uma. Venda. Só tem uma que funciona. Venda. Depois que venda funciona, você usa o quê? Aí você tem as perfumarias. Ninguém está aqui, alguém está aqui para aprender sobre follow-up? Alguém está aqui para aprender sobre prospecção de imóvel? Alguém está aqui para aprender sobre inteligência artificial? Não. Vocês estão aqui para aprender sobre venda. E vocês vão usar de prospecção, de follow-up, de inteligência artificial, para usar como quê? Como recurso para atingir resultado. Quem tem que garantir resultado para o corretor de imóveis é o gestor, é a empresa. Se o gestor não sabe orientar o corretor, o que ele tem que fazer para atingir resultado, troque de gestor. Se o seu gestor, ele não tem um plano de ação para você, ele não tem um PDI, um plano de desenvolvimento individual para você, onde esse PDI, ele te dá a direção para você alcançar o seu resultado, troque de empresa. Se a empresa onde você está lhe fornece treinamento, mas não garante para você que ao final desse treinamento você vai vender, questione esse treinamento. E se o seu gestor falar com você, mas você fez da forma diferente que eu te ensinei, você fala: então me ensine da forma que eu tenho que fazer. Mas você não está fazendo da forma certa, então me ensine a forma certa. Mas eu já expliquei 10 vezes, mude a forma de explicar. Mas você é burro, eu sou burro? Então você tem que começar a questionar isso, cara. Tem que começar a questionar. Corretor de imóveis tem visão de curto prazo. Pessoal, dono de imobiliária, gestor que fica falando assim: o corretor vende almoço para comprar janta. Eu me questiono qual é o dono de imobiliária que também não está vendendo almoço para comprar janta.
Você pode observar que o dono da imobiliária fala, o corretor ganha um dinheiro no bolso, troca de carro. O dono da imobiliária bota o dinheiro no bolso, faz uma viagem ou troca de carro. Pode observar, isso é um padrão. Fala, man. Isso é um padrão. Isso é um padrão do mercado imobiliário. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, cara, é tirar esse atrito, esse ruído que existe entre o corretor e gestor. Então, toda vez que eu falar parte operacional, eu estou falando do corretor de imóveis. Então, o corretor de imóveis é um executor, visão de curto prazo, executor, você precisa dizer o que ele tem que fazer, visão de curto prazo, e o responsável pelo sucesso desse corretor é o seu gestor. O que a gente vê hoje no mercado imobiliário são gerentes de fechamento. Você não vê gerentes de desenvolvimento. Faz sentido o que eu estou falando? Faz ou não faz? Você tem hoje, em regra, um gerente que te acompanha? Não. Em regra, você tem um gerente que faz o que com você? Cobra? Venda. E fala bem assim, se vira. E aqui em São Paulo ainda é melhor, bota você no farol para panfletar. Apesar de dar resultado, porque o problema não é o farol para você panfletar, o problema é que você não tem um processo para panfletar. O problema não é você fazer ponto de venda, muito pelo contrário. Eu sou muito favorável a você fazer ponto de venda, muito favorável. Eu sou muito favorável a você fazer panfleto, muito favorável. Eu sou contra fazer ponto de venda e panfleto sem processo, sem orientação. Simplesmente me entregar uma folha e mandar ir para a rua, eu sou contra isso. Mas não sou contra fazer ponto de venda. Não sou contra fazer farol. Como não sou contra fazer também lista fria, ou cold call, ou noite da pizza, do jeito que você quiser, não sou contra. Eu sou contra você fazer da forma que é feito. Tá claro, pessoal? Beleza. Quem é a parte tática? Operacional. Você precisa ser específico. Então, quando eu falar, você tem que fazer follow-up, você tem que me dizer como que eu faço follow-up. Quando você me falar, você precisa agenciar o imóvel, você precisa me dizer como eu agencio o imóvel. Qual é a ferramenta hoje do mercado imobiliário que você deveria ter, se você ainda não tem? Se você já tem, parabéns, continue implementando. Qual é a ferramenta hoje que o mercado imobiliário deveria estar trabalhando? Na minha época, eu chamava manual. Fala, Guilherme. Fala, irmão. Fala, Guilherme. Na minha época chamava manual, hoje chama-se o quê? Playbook, DWV, né? Hoje chama playbook. Então, a sua operação deveria ter um playbook, que é o quê? Corretor de imóveis. É onde você deveria encontrar todas as informações necessárias para executar aquilo que a empresa vai pedir para você executar, para atingir o resultado que a empresa espera que você alcance. Presta atenção, um corretor para ter autonomia. Mas no meu time lá, meus corretores são autônomos. Beleza. Lá na minha empresa, meus corretores escriam. Beleza. Mas respeita a jornada. Para o corretor chegar na independência, ele precisa ter passado por um processo. A autonomia tem a ver com responsabilidade. Responsabilidade tem a ver com autonomia. E responsabilidade tem a ver, sabe o que comigo? Se a venda não aconteceu, a culpa não é do gerente, a culpa não é do dono, a culpa não é do mercado. Responsabilidade é aquilo que eu fiz, que não deu certo para alcançar o resultado esperado. Simples assim. A partir do momento que... É muito simples você conhecer uma pessoa que não tem responsabilidade. Uma pessoa que não tem responsabilidade, ela fala como? Sempre em terceira pessoa. Pode observar. Por que você não fez isso? Porque o João não me entregou. Por quê? Porque o Beltrano não fez isso. Pois eu cheguei aqui hoje e meu camarim não estava arrumado. Porque ontem a gente estava aqui fazendo isso, e depois não sei o quê. Você pode observar que a pessoa que não tem responsabilidade, ela está sempre em terceira pessoa. Ela é sempre o outro que ela está ocupando, ela não tem um olhar para dentro. E o corretor de imóveis, para ter responsabilidade, ele precisa que o tático tenha treinado ele. Está claro isso para vocês? Tem corretor aqui? Tem corretor aqui com 6 meses? Está tempo de desistir. Vamos lá. Tático, pessoal. Tático, geralmente, é gerente, coordenador. O tático é o gerente, é o que vai trazer para você onde você vai executar, onde você vai trabalhar e o como você vai fazer. Então, gerentes, coordenadores,
Parem de cobrar ações dos seus corretores. Digam como fazer e digam o que fazer. E quanto mais específico vocês forem, melhor vai ser o resultado que vocês vão alcançar. E é muito simples de você entender. Se eu estou dizendo para você que, em regra, o corretor ele não vai assumir responsabilidade pela execução daquilo que ele fez. Se o corretor fosse assumir a responsabilidade daquilo que ele fez, ele provavelmente não seria um operacional, ele seria um tático. Então, a forma mais fácil do seu corretor arrumar um culpado oficial para dizer que não é culpa dele de ter alcançado o resultado, qual é? Fazer aquilo que você pede para ele fazer. Aí você vai dizer bem assim, você que é gerente, eu falo 10 vezes para o meu corretor e eles não me ouvem. Tem algum gerente aqui que já pensou nisso? De algum gestor? O problema não é quantas vezes você fala para o seu corretor o que ele tem que fazer. O problema é você não ter tido com ele uma relação de confiança, onde o seu corretor acredite que uma vez que ele execute aquilo que você pede, ele vai alcançar o resultado que ele deseja. O problema de execução entre corretor e gestor não é porque o corretor é burro ou não está te ouvindo. É simplesmente porque o corretor não acredita naquilo que você fala, porque quando ele entrou, não existiu um processo de conexão e construção de confiança. A confiança durante o processo, ela é uma confiança simplesmente interesseira e não uma confiança interessante. Se você quer que o seu corretor execute aquilo que você deseja que ele faça, faça um bom recrutamento, tenha um bom onboard de integração e tenha um bom acompanhamento. Corretores que são lançados nos salões de venda e ficam cheios de trauma pelos maus atendimentos, provavelmente são os corretores que vão estar amanhã frustrados, revoltados e provavelmente, em regra, repetindo um padrão da forma que eles aprenderam. Isso para mim é muito importante, por quê? Porque hoje eu ouço muito corretor dizendo que o dono de imobiliária abusa do corretor. Outro dia eu vi um cara vendendo mentoria para corretor de imóveis dizendo que se na sua imobiliária você capta um imóvel e coloca a placa da imobiliária, você é um escravo. Se você, na imobiliária que você trabalha, você atende o cliente e divide 50% com o dono da imobiliária, você é um escravo da imobiliária. Ele estava vendendo mentoria para corretor de imóveis. O corretor de imóveis precisa entender de forma definitiva que isso é uma relação de associação, de parceria. Que essa revolta que a gente tem impacta diretamente quem? Diretamente quem? O cliente. E senhores donos de imobiliários e gestores que estão aqui, não se revoltem com os corretores que vão embora das suas empresas e abrem suas imobiliárias. Provavelmente vocês foram que já fizeram isso. E é um ciclo natural de qualquer empresa que as coisas elas avancem e que elas andem. E segundo, se você quer que o seu corretor fique na sua imobiliária, dê a ele uma oportunidade de quê? Crescimento. Construa um plano de carreira. As imobiliárias hoje não têm, em regra, planos de carreira. Eu não sei o que eu tenho que fazer para virar corretor, eu não sei o que eu tenho que fazer para virar gerente, eu não sei o que eu tenho que fazer para virar diretor, eu não sei o que eu tenho que fazer. A ausência de um plano de carreira nas empresas impacta diretamente em quê? No desinteresse dessas pessoas, uma vez que elas alcançam uma estabilidade financeira, de permanecer naquele ambiente onde aquele ambiente não mais leva elas para um outro lugar. O mercado imobiliário precisa, na minha visão, passar por um processo de profissionalização. E por fim, pessoal, plano estratégico ou parte estratégico. O dono da imobiliária hoje, ele está mais vendo a empresa no médio e longo prazo ou mais apagando incêndio, em regra? Em regra, o dono da imobiliária, ele está no operacional, não tem tempo de treinar corretor. O dono da empresa precisa treinar corretor? Em regra, quem deveria estar treinando corretor? Se tem gerente, seria o gerente. A empresa que não tem gerente, o dono da imobiliária podia estar treinando corretor, mas entenda que a empresa onde o dono da imobiliária, ele é o tático e o estratégico, ele nunca vai ser tático e estratégico sendo operacional, porque ele sempre vai estar correndo atrás de pagar o incêndio.
Nós precisamos, de alguma forma, estruturar as nossas empresas para o crescimento. Eu sou muito procurado por pessoas que querem aumentar. Vamos lá. Quando uma pessoa quer vender mais imóveis, qual a primeira coisa que ela pensa? Quando você precisa vender mais imóvel, qual a primeira coisa que você gostaria de ter na sua mão? Mais lead. Depois de mais lead, qual a segunda coisa que a gente mais precisa para vender mais? Mais imóveis. Agora imagina um dono de imobiliária. Um dono de imobiliária para vender mais, qual a primeira coisa que ele precisa? Mais corretor. O dono da imobiliária, quando vai precisar vender mais, a primeira coisa que ele faz é o quê? Preciso de mais corretor. Empresas com mais corretores são empresas de baixa performance. Empresas com muitos corretores são empresas de baixa performance. Empresas com muitas filiais são empresas de baixa performance. A não ser que você tenha, de forma clara, operacional, tático e estratégico. Abrir imobiliária é a coisa mais fácil do mundo. Como gerar lead é a coisa mais fácil do mundo. Empresas desestruturadas, elas simplesmente multiplicam os seus problemas. E por que eu te falo isso? Te dar um exemplo. Qual empresa você conhece que tem previsibilidade de venda? Qual corretor que está aqui hoje que tem previsibilidade de venda? O que é previsibilidade de venda? O que é previsibilidade de venda? Hã? Recorrência. Consistência. Vamos lá. Vamos alinhar aqui uma coisa. Previsibilidade de venda, ao olhar da metodologia, é uma coisa só. Previsibilidade é eu dizer o que vai acontecer antes de acontecer. O que eu estou dizendo? Cara, eu estou saindo daqui e vou para o Rio de Janeiro. Previsibilidade. O que eu preciso fazer para ter previsibilidade na minha viagem? Tenho que ver o tempo para escolher minhas roupas. Tenho que saber para onde eu vou, quais reuniões eu vou fazer, para eu me preparar. Eu tenho que ver se eu vou de avião, de carro, de ônibus. Para que dinheiro que eu vou ter que levar. Então, previsibilidade é aquilo que eu preciso me planejar antes de ir para garantir que aquela minha viagem, que aquilo que eu desejo fazer, seja da melhor forma que eu desejo. O que é previsibilidade para a gente na metodologia? É eu dizer quantas vendas eu vou fazer e como eu vou fazer aquelas vendas que eu disse que eu vou fazer. Se você projeta a quantidade de vendas que você vai fazer, mas você não me fala como você vai fazer, eu digo para você que você não sabe fazer o que você diz que vai fazer. Porque se você soubesse fazer o que você diz que vai fazer, você faria sempre atingindo o resultado desejado e com o tempo faria melhor, com menos desgaste e mais qualidade. A partir do momento que você não consegue executar aquilo que você diz que sabe fazer de forma recorrente, alcançando aquele resultado, no mesmo processo, você não sabe fazer aquilo que você diz que você sabe fazer. Exemplo. O problema do mercado imobiliário é vendas? Sim ou não? O problema do mercado imobiliário é locação? Sim ou não? Qual é o problema do mercado imobiliário? É você manter resultado. O problema do mercado imobiliário é você manter resultado. Porque você vende um mês bem, loca um mês bem, loca um mês bem, outro mês você cai. Você não consegue ter estabilidade de venda. Faz sentido, sim ou não? Quando você não tem estabilidade de venda, de quem é o responsável? Quem é o responsável? Quem é o responsável? Mercado, política, presidente, economia, juro, corretor, gerente, vistoriador do imóvel. Você pode observar que quando você atinge um resultado, você diz que você é foda. Quando você não atinge o resultado, o problema está no mercado externo. A partir do momento que você tem previsibilidade ao olhar da metodologia, você consegue analisar os fatores externos que podem impactar naquele resultado, porque você está prevendo ele antes. Você cria um plano de ação para ser executado, garantindo que você vai alcançar o seu objetivo. Cria indicadores para dizer que, uma vez feito, durante o caminho, você sabe dizer se você está no caminho certo ou errado. Exemplo, eu vou daqui de São Paulo para o Rio de Janeiro. Vou de carro.
Se daqui para lá eu não encontrar placas dizendo Rio de Janeiro a X quilômetros, vocês concordam que num determinado momento eu vou dizer, cara, será que eu estou no caminho certo? Será que eu não me perdi na estrada? Será que quando eu parei num posto, eu não me perdi? Faz sentido? Quais são as placas sinalizadoras de vocês que vocês têm acompanhado durante a estrada, durante o mês, que essas placas sinalizadoras estão dizendo para você que as ações executadas estão levando você para o ponto desejado? Porque se você deseja vender 4 vendas, 3 imóveis, se você deseja fazer 20 locações num mês, se você não criar indicadores semanais ou diários para analisar se aquelas ações que estão sendo executadas de fato são efetivas, ou seja, aquelas ações estão me deixando mais próximo do meu ponto B, você vai ter muita energia, muito trabalho e não vai ter resultado. Se você tem muito trabalho com baixo resultado, você fica cansado. E quando você fica cansado, a tendência é você não ter sustentabilidade de ação. O que você faz? Você baixa energia, baixa potência e, principalmente, baixa confiança. Quando você baixa a confiança, você já deixou de vender. Então, de novo, previsibilidade para a gente é eu dizer o que vai acontecer antes de acontecer e criar os indicadores que garantam que aquele caminho que eu escolhi é o caminho que me leva para o meu ponto B. Se a sua operação hoje, corretor de imóveis, se você que é gerente, não consegue ter clareza semanalmente, se você está mais próximo ou mais distante do número de vendas ou locação que você disse que iria fazer, provavelmente você não está atingindo o resultado de forma sustentável e você vai descobrir somente no final do mês que você não bateu a meta ou vai ter um desgaste de energia muito grande para atingir um resultado que você poderia estar alcançando de uma forma diferente. Então, você precisa planejar e dizer quais são as ações necessárias para atingir aquele resultado. Exemplo, corretor de imóveis, o que você precisa fazer num mês que uma vez feito garante venda? Vamos lá. O que você precisa fazer, corretor de imóveis, durante 30 dias que uma vez feito você garante venda? Agendamento e visita. Mais um. Captação. Ligação. Hã? Não vi. Negociação. Locação. Quem mais para locação? O que vocês precisam fazer? Captação. Beleza. Vamos lá. Quem aqui dentro, não precisa me responder, estou provocando você. Quem aqui dentro tem isso escrito e planejado do mês de junho? Quem já está com o seu planejamento escrito, dizendo, essa semana eu tenho de fazer 20 agenciamentos. Essa semana eu tenho que fazer 10 prospecções. Essa semana eu tenho que fazer 30 follow-ups. Quem tem aqui dizendo, esse mês, que das 30 captações que você vai fazer, qual é o indicador de resultado que você vai usar para dizer que uma vez que você fez aquelas captações, elas de fato vão ser efetivadas? Quais são os indicadores que vocês têm? Então, eu preciso ter clareza das atividades que eu tenho que fazer e dos indicadores que eu vou usar para garantir que aquelas atividades me gerem resultado. Passou uma semana, aquela ação projetada não foi executada, você está devendo. Segunda semana, você precisa se organizar para entender o que aconteceu naquela semana que você não efetivou e para você tirar o prejuízo da semana passada para entregar o resultado que você projetou. Então, é disso que eu estou falando. Isso, para mim, é previsibilidade. Quem é gestor aqui? Quem é gerente? O que você precisa fazer esse mês como gerente que está escrito lá? Escrito. Eu não estou falando de planejamento, tá, pessoal? Estou falando de previsibilidade. Porque o planejamento, para mim, é um desmembramento do que eu estou prevendo. Quem é gestor? Onde você está hoje escrito no papel? Quais são as atividades que você tem que fazer, que uma vez feitas, vão fazer o seu time entregar o resultado que você quer? É isso que eu estou falando. E quais são os indicadores que vocês vão usar? Estratégico. Como é que está a sua visão
junto com o seu time para fora? Quais são as relações, os contatos que você está fazendo para o lado de fora, que vão gerar negócio para a sua operação e vão entregar o resultado esperado e projetado daquele mês? Isso, para mim, é previsibilidade. O mercado imobiliário, em regra, não sabe trabalhar com isso. O que é, para mim, recorrência? Recorrência é uma vez que eu fiz essa minha previsibilidade, eu consigo sustentá-la por 3 meses seguidos. Ao olhar da metodologia, não existe previsibilidade que não tem recorrência de 3 meses consecutivos. O que é recorrência? Eu tenho que dizer que aquilo que eu planejei, executei com o indicador que eu disse, precisa chegar durante 3 meses consecutivos e entregar o resultado. Se você entrega, presta atenção, se você entrega o resultado de uma forma que você não projetou, não tem previsibilidade para a gente. Previsibilidade ausência de previsibilidade eu não sei fazer o que eu estou fazendo. Se você não consegue projetar o que você tem que fazer e garantir o resultado que você disse que vai fazer durante 3 meses consecutivos, com os indicadores que você projetou para a gente, você não tem recorrência e não tem previsibilidade. Então, eu faço a previsão, digo o que eu vou fazer antes de fazer, atinjo o resultado. Durante 3 meses seguidos, eu tenho recorrência, depois eu posso escalar. Aí, escalar, você consegue botar tecnologia e consegue botar pessoas. Mas não, quando você escala, um corretor hoje te gera uma venda. Quando você escala, um corretor hoje passa a te dar 2 vendas. Um corretor passa a te dar 3 vendas. Escala uma mão de obra, ela exponencia meu resultado. Hoje em dia, o sonho de qualquer operação imobiliária é que um corretor faça uma venda por mês. Ou uma locação gere X por cada captador de imóveis. Então, quando eu escalo, eu consigo o quê? Exponenciar aquela ação, exponenciar aquela atividade. Presta atenção, se eu disse para você que eu vou fazer esse mês 5 vendas, eu fiz 8 vendas, isso é bom ou ruim? Isso é bom ou ruim? Ao olhar da metodologia, isso não é bom nem ruim. A primeira pergunta que eu vou te fazer é, como você chegou nesse resultado? Se você não sabe me dizer como você chegou nesse resultado, de novo, você não sabe fazer. Aí você vai me dizer, como é que você chegou nesse resultado? Se você não disser para mim, de forma clara e específica e topificada, quais foram as atividades que você fez, que uma vez executadas, levaram você naquele resultado que você disse, para a gente, você não sabe fazer. Se você não sabe topificar as ações, é porque você não sabe o que você fez. Você fez, mas não sabe o que você fez. Você fez de forma empírica, inconsciente, mas você não sabe fazer. Se você não tiver um outro ambiente, naquela temperatura e pressão, que estimule o teu cérebro a criar aquelas ações diante daquela circunstância, você não vai conseguir atingir aquele resultado. Porque aquilo que você fez dependeu de um fator externo, mudança de temperatura e pressão, que você, por modo de sobrevivência, executou aquelas ações que alcançaram aquele resultado. Só que quem sabe fazer em temperatura e pressão normal, ele projeta, planeja, executa e entrega, tendo indicadores semanais do caminho que ele está percorrendo. Deu para me entender? Está claro? Beleza. Então, se você chegar para mim e falar bem assim, Guilherme, esse mês eu fiz 10 vendas, projetei 8, fiz 10. Eu vou dizer, não espere meus parabéns, eu vou dizer, interessante. Como? Se você não sabe como você fez, durante o percurso de previsibilidade, eu trabalho com uma margem de até 20% para cima, até 20% para baixo. Então, se eu projetei 10, eu posso entregar 12. Se eu projetei 10 vendas, eu posso entregar 8. Se eu projetei 10 vendas, eu não posso entregar 13, porque 13 passa a margem de até 20%. Durante o processo de 3 meses de calibragem do processo, eu aceito uma variação de até 20 para cima, até 20 para baixo, para validar o processo de execução com os indicadores projetados. Está claro isso? Quem tem que criar o plano de ação? Estratégico, tático, operacional. Quem tem que criar a previsibilidade? Tático, estratégico, operacional.
Estratégico que cria para tático, tático cria para operacional. O operacional deveria estar executando o que o tático planejou. Vamos lá. Lê essa frase comigo, pessoal. Você não está... Vamos lá, todo mundo junto. Você não... Vamos lá. Você não está vendendo para uma pessoa. Você está vendendo para uma situação ou circunstância que aquela pessoa está. O que eu quero dizer? Toda pessoa que está na sua frente, para você é um cliente. Só que para você vender para aquela pessoa, você tem que abstrair a pessoa e buscar entender o quê? Qual é a situação ou circunstância que aquela pessoa está passando, que levou aquela pessoa a chegar em você. Exemplo. Presta atenção. Eu sou um cliente. Cheguei para você e falo bem assim, quero alugar um imóvel de... Locação, não, colocação é um giro muito rápido. Deixa eu mudar para venda. Eu quero comprar um apartamento de 3 quartos, suíte, 2 vagas de garagem. Qual a próxima pergunta que você vai me fazer? Ó, eu quero um 3 quartos, suíte, 2 vagas de garagem, na Savassi. Qual a próxima pergunta que você vai me fazer? Ó, eu estou no telefone com vocês. Quero comprar estou interessado num apartamento de 3 quartos, suíte, 2 vagas de garagem que você anunciou aqui no bairro Savassi. Qual a próxima pergunta que você vai me fazer? Hã? Quer visitar? Bem legal. Fui para o imóvel visitar, você está me apresentando o imóvel. Ó, eu quero um apartamento de 3 quartos, suíte, 2 vagas de garagem. Cheguei no apartamento, ele tem 3 quartos, suíte, 2 vagas de garagem. O que você vai me mostrar no apartamento? Ó, eu quero um apartamento de 3 quartos, suíte, 2 vagas de garagem. Você vai visitar o imóvel comigo. O apartamento tem 3 quartos, suíte, 2 vagas de garagem. O que você vai me mostrar no apartamento? 3 quartos, suíte. Não é isso que você vai fazer? Sim ou não? Não é isso? Ó, eu te pedi um apartamento com piscina. O que você vai me mostrar? Eu te pedi um apartamento que tenha quadra de tênis. O que você vai me mostrar? Pergunto, quadra de tênis está no presente, passado ou futuro? Quadra de tênis está no presente, passado ou futuro? Presta atenção, se você entendeu essa frase, você tem que ser provocado ao seguinte ponto. Se eu estou vendendo para uma situação ou circunstância que aquela pessoa está vivendo, a partir do momento que aquela pessoa me pede uma quadra de tênis, a quadra de tênis está no passado. Está no passado. Porque a situação ou circunstância que aquela pessoa está vivendo não está no presente. Ela está no passado. Aqui no passado, em algum momento da vida dela, aconteceu alguma coisa que levou a ela a ter uma associação de necessidade de quadra de tênis. Uma pessoa está querendo comprar um apartamento, um apartamento quer comprar um 3 quartos para ter um escritório. Ó, eu quero comprar um apartamento que eu quero comprar um apartamento porque eu preciso de um escritório. Onde eu moro hoje são 2 quartos e eu não estou tendo um escritório, eu preciso de um escritório. Essa necessidade da pessoa do escritório está no presente, passado ou futuro? Vocês estão me entendendo? Presente, passado ou futuro? Hã? Presente, passado ou futuro? Presta atenção, pessoal. Situação ou circunstância. Isso é conceito, tá? Metodologia QR é 100% comportamental. Fala, Lucas. 100% comportamental. A última coisa que a gente está focada em imóvel. Ó, o que eu te peço sempre é um evento do passado.
O que eu te peço é sempre um evento do passado. No passado aconteceu alguma coisa. Esse alguma coisa aconteceu repetidas vezes. Essa forma de repetir várias vezes me criou uma dor, que eu chamo agora de dor latente. Quando acontece uma vez, é dor aguda. Dor aguda é aquela dor do prego e do martelo. Que você está batendo o prego, erra o prego, bate no seu dedo, aquela dor absurda, parece que você vai morrer. Mas ela passa. A dor latente são situações ou circunstâncias que acontecem. Está sujo aqui em mim? Ah, tá. Se fosse um sinal. Dor latente é aquela dor que acontece repetidas vezes. São situações ou circunstâncias que acontecem repetidas vezes, que torna essa dor tão latente, ou seja, incomoda todo dia um pouco, que leva a pessoa a fazer uma transição de espaço, e aí essa transição de espaço é o que ela vai te pedir. Então, todo pedido é oriundo de uma dor latente. Exemplo, na minha casa, eu moro num apartamento que, uma vez chegou, meu filho estava brincando na varanda, chegou um coleguinha dele, não tinha um espaço para ele brincar. Eu vou chegar bem assim e falar assim: amor, vamos trocar de apartamento? Vamos comprar um lote? Vamos trocar o imóvel? A gente estava morando, vamos alugar um outro imóvel? Você fala isso? Não. Ah, depois ele passa, depois ele brinca. Só que acontece a segunda, acontece a terceira. Vem uma outra brincadeira. Aquilo acontece repetidas vezes que cria uma areia no sapato. E essa areia no sapato torna-se uma dor latente. Então, se você não entende, presta atenção. Se você não entende, presta atenção. Se você não entende qual é o passado projetado do seu cliente, você não consegue ofertar o imóvel certo para ele. Porque toda vez que você ouve o que o cliente está lhe falando, você, corretor, você está indo para onde? Você oferta para ele o futuro. Estão me entendendo? Você oferta para ele o futuro. O futuro é um evento que você não conhece. Você está trabalhando com a interpretação do que você ouviu, daquilo que o seu cliente não falou. Você está trabalhando com aquilo que você ouviu, do que o seu cliente não falou. O teu cérebro está o tempo todo fazendo o quê? Associações. E são as associações que geram interpretações, interpretações geram julgamentos, julgamentos geram verdades. Só que as verdades que vocês falam não são as verdades ditas pelos seus clientes. E toda vez que você apresenta para o seu cliente exatamente aquilo que ele te pediu, você vai ter uma jornada de compra longa, alto desgaste emocional e baixa conversão. Ou seja, ele demora a comprar, o seu nível de estresse do seu cliente ele é alto, você vai ficar ansioso, estressado, e você precisa de muito lead, muito cliente para você vender. Toda vez que você entende que o que ele te pede não é o que ele te pede, que o que ele te pede é simplesmente uma associação de um evento passado que ele está vivendo, e nesse evento passado ele está projetando uma realidade diferente, que você não conhece, porque você não conhece a realidade projetada. Porque o que eu estou te falando não é a minha realidade projetada. O que eu estou te falando é o que eu entendi que resolve a minha realidade. Mas você não sabe que realidade é essa. O corretor ele precisa parar de trabalhar com aquilo que o cliente fala. Precisa começar a entender qual é a situação ou circunstância que o seu cliente está vivendo. Toda vez que você projeta um ganho para o seu cliente, o cliente pediu para você um 3/4 suíte, 2 vagas de garagem, uma prestação de R$4.000. O que você oferece para ele? 3/4 suíte, 2 vagas de garagem, com uma prestação de R$4.000 e diz: encontrei o imóvel da sua
vida. Você está projetando para ele o que ele disse não é o problema que ele está vivendo. Vou avançar. Ficou claro, pessoal? Ficou? Então está ótimo. Você precisa entender desejos, expectativas, anseios ou frustrações não ditas e não reveladas, porém presentes naquilo que seu cliente fala. Vamos lá. Desejos, anseios, expectativas ou frustrações está diretamente ligado ao evento passado que o seu cliente viveu. Então, presta atenção. Para eu vender qualquer coisa para você, eu preciso encontrar o evento passado que trouxe você para a minha frente. Está claro? É isso. Desejo, ou anseio, ou expectativa, ou frustração. Não dita e não revelada, porém presente. Eu não vou dizer para você qual é a minha expectativa, o meu desejo, o meu anseio ou minha frustração. Eu não vou te dizer, tá? Mas você vai ter que descobrir. Mas eu não vou te dizer. Essa pergunta não é uma pergunta racional. Vocês vão entender daqui a pouquinho melhor isso. Vamos lá. O nosso cérebro, em tese, ele é dividido em 3 partes. Neocórtex, sistema límbico e cérebro reptiliano. Neocórtex é responsável pela fala, pensamento, pelo raciocínio, é que nos torna humano. Sistema límbico pelas nossas emoções, reptiliano, nosso sistema primitivo. A decisão nossa de compra ou de venda, ele está no nosso cérebro primitivo. Nosso cérebro primitivo, ele não fala, está diretamente ligado ao reptiliano e ao sistema límbico. O neocórtex é o sistema que a gente raciocina, que a gente pensa. O que eu quero dizer para você? Presta atenção. Ó, rapidamente aqui. Nosso cérebro, ele tem uma coisa que a gente chama de modo de segurança. O seu cérebro, ele é responsável por uma única coisa na sua vida: manter você vivo. O seu cérebro é responsável por manter você vivo. Toda vez que o seu cérebro identifica um ambiente que ele pode correr perigo, ou pessoas que ele pode correr perigo, o que esse cérebro faz? Ele ativa o modo de segurança dele. Então, toda vez que ele está num ambiente diferente, com pessoas esquisitas, o que ele faz? Sobe modo de segurança. Quando sobe modo de segurança, ele está dizendo para o seu corpo: bicho, se prepara aí. Vamos correr, Letícia? Vamos correr? Vamos dar porrada ou vamos fugir? É isso que ele está dizendo. Ó, fica mais ligado, fica mais atento, o bicho vai pegar. Então, ó, o modo de segurança está no neutro. Ele nunca está desligado, está no neutro. Estou num ambiente diferente, sobe o modo de segurança. Estou na frente de um corretor, sobe o modo de segurança. Estou na frente de um advogado, sobe o modo de segurança. Estou indo no dentista pela primeira vez, sobe o modo de segurança. Estou indo negociar com minha esposa a casa que a gente vai comprar, sobe o modo de segurança. Cheguei na minha casa, baixa modo de segurança. Estou conversando com meus amigos, tomando um vinho, baixa modo de segurança. Sentei de um lado da minha amiga com esse monte de gente esquisita e feia, baixa modo de segurança. Sentei do lado de uma pessoa estranha, sobe modo de segurança. Então, esse modo de segurança, ele fica o tempo todo subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Quando o seu modo de segurança ele sobe, entenda que ele está aqui, subiu. Ele está dizendo o seguinte, ó, fique esperto, mas não muito esperto, mas fique esperto. Aconteceu mais um evento, fique esperto. Então, ele vai regulando esse fique esperto de acordo com a realidade individual de cada um. Fala, Serginho. E aí, está do lado de uma pessoa normal, chegou em casa, vai almoçar, ele vai descendo. Então, ele vai regulando isso aqui, ó. Toda vez que o seu modo de segurança, ele sobe, quando você está na frente de uma pessoa que você não conhece muito, você ouve mais ou ouve menos? Ouve mais ou ouve menos? Quando você está na frente de uma pessoa que você não conhece, você fica mais reativo ou mais receptivo? Mais receptivo ou mais reativo? Se você está do lado de uma pessoa que você não conhece, você está mais reativo, você está ouvindo mais do que ela fala ou está ouvindo menos? Então, presta atenção. Toda vez que o seu modo de segurança ele sobe, você fica mais reativo
e ouve menos. Quem ouve menos vai ter mais ou menos objeção? Quem ouve menos tem mais ou menos objeção? Quem ouve menos tem mais objeção. Mas ela tem mais objeção não porque ela não concorda com o que você disse. Ela tem mais objeção porque ela não ouviu o que você falou. Ela tem mais objeção porque, pelo fato de ela não estar ouvindo você, ela está ouvindo para responder. Ela não está ouvindo, ela está ouvindo para responder. Ela não está ouvindo para entender. Quem não ouve para entender, vai ter objeção. Porque ela não entendeu o que você disse. Não é que ela não concorda com você, ela só não entendeu, ela não ouviu o que você disse. Ela não ouviu. Então, toda vez que o modo de segurança lhe sobe, a pessoa está mais reativa e ouve menos. Modo de segurança baixa, a pessoa está mais receptiva e ouve mais. Está claro isso para vocês? Então, legal. Vocês aqui agora, vocês estão com o modo de segurança para cima ou para baixo? Vocês estão aqui, ó, modo de segurança. Vocês estão mais para cima ou mais para baixo? Vocês estão mais para cima. Ambiente diferente, pessoas diferentes. Você não está no seu ambiente comum. O teu cérebro não está acostumado com esse ambiente. Não está. Ah, mas quem está do meu lado eu conheço. Ele está para cima. Não está assim, mas está mais para cima. Você aqui agora, você está mais racional comigo ou mais no piloto automático? No seu dia a dia, você está mais racional, mas no seu piloto automático? No seu dia a dia, você está mais no seu racional ou no seu piloto automático? No seu dia a dia, você está mais no seu piloto automático. Por você estar mais no seu piloto automático, você está ouvindo mais ou menos? Você está mais reativo ou mais receptivo? Mais reativo. Então, se você entende esse game, você entende sobre gente. Quem entende sobre gente, entende expectativas, desejos, frustrações ou anseios, não ditos, não revelados, porém presentes. Por quê? Toda vez que o seu cliente está na sua frente, pela primeira vez, toda vez que o cliente fala com você no WhatsApp pela primeira vez, ele está com a potência mais alta ou mais baixa? Se ele está mais alto, ele vai conversar mais ou menos com você? Mais ou menos. Ele vai te dar mais tempo ou menos tempo? Quando você está com uma pessoa que você está com o modo de segurança mais alto, você quer que essa pessoa te entenda mais rápido ou mais devagar? Mais rápido ou mais devagar? Você quer que essa pessoa te entenda mais rápido ou mais devagar? Mais rápido. Se essa pessoa começar a fazer muita pergunta para você, você vai ficar mais irritado ou mais satisfeito? Por que mais irritado? Porque você parte do pressuposto, presta atenção, tudo aquilo que eu falo para você é muito claro para mim. Porque eu estou vivendo o quê? O meu passado. Então, quando eu falo para você, faça follow-up, para mim é muito óbvio que você saiba o que é follow-up. Quando eu falo para você que eu quero um apartamento de 3 quartos, para mim é muito óbvio você entender que 3 quartos que eu quero. Porque eu estou vivendo o meu passado. A partir do momento que você começa a me fazer um monte de pergunta sobre aquilo que eu te peço, com o meu modo de segurança mais alto, você se mostra com mais ou menos afinidade comigo? Mais ou menos afinidade? Se você tem menos afinidade comigo, meu modo de segurança sobe mais ou sobe menos? Se ele sobe mais, eu fico mais receptivo ou mais reativo? Então, é o seu cliente tendo um monte de objeção e impaciência e dizendo para você, vou ali conversar com minha esposa e eu volto daqui a pouquinho. Porque o seu cliente parte do pressuposto que você deveria saber de forma clara e específica aquilo que ele te pede. E como você está num mundo onde te ensinaram, ou que você aprendeu de forma empírica, você aprendeu para viver e para sobreviver. Ou você aprendia desse jeito ou você morria. O que você aprendeu? Que todo cliente tem de quê? Tem de ser qualificado. E presta atenção, cliente não tem que ser qualificado, cliente tem que ser diagnosticado. Toda vez que você busca qualificar um cliente com perguntas, principalmente na etapa do funil, atendimento,
Ou na etapa visita, no primeiro contato com o seu cliente, que você começa a fazer um monte de perguntas, porque na sua cabeça aquelas perguntas são muito importantes para você conseguir apresentar o melhor imóvel para o seu cliente, e é legítimo isso que você fala. Para aquela pessoa que está ouvindo, ela está ouvindo uma pessoa fazendo um monte de interrogatório para ela, de perguntas que, tecnicamente, na cabeça dela, você já deveria saber o que ela deseja. Porque tudo aquilo, presta atenção, tudo aquilo que você precisa saber, presta atenção, tudo aquilo que você precisa saber para encontrar um imóvel certo para mim, eu falo para você de forma natural, e sem você me perguntar. Se eu não disse para você a informação, é porque para mim não é importante você saber para encontrar o imóvel que eu quero. Toda informação importante para você encontrar o imóvel que eu quero, eu vou falar para você de forma automática. Se eu não disse para você a informação que você acha que é importante, é porque não é importante para mim. E se não é importante para mim, se você me perguntar, meu modo de segurança sobe. Por quê? Qual é o maior ativo que nós temos? Tempo. Eu estou na frente de uma pessoa que eu não quero estar. Estou na frente de uma pessoa que eu não estou confortável. Eu estou doido para resolver o meu problema. Eu quero resolver o meu problema. Eu fiz o primeiro contato com você, eu estou te passando, eu quero ir embora. Eu vou lhe passar de forma espontânea tudo aquilo que eu entendo, que você precisa saber, para me responder aquilo que eu quero saber, para resolver o meu problema. Não temos que sair desse lugar que o cliente está omitindo informação. Presta atenção. Ah, Guilherme, mas eu vendi um imóvel outro dia para um cliente, que ele tinha 1 milhão, veio buscando um imóvel de 500 mil reais, e comprou um imóvel de 2 milhões. Isso que você está falando não faz sentido. Falei, é uma perspectiva. Mas você já parou para pensar que não é sobre os 500 mil ou sobre os 2 milhões? Não é sobre isso. É sobre que, num primeiro contato que o cliente tem com você, ele vai te passar a informação que ele entende que é importante para saber aquilo que ele quer. Enquanto você está querendo vender para ele o imóvel de 2 milhões, ele está querendo aprender sobre o mercado para decidir qual é ou não o melhor imóvel de até 2 milhões. Então, enquanto ele está querendo ser educado para tomar uma decisão, você está preocupado em vender o imóvel para ele. E é exatamente esse confronto de desinformação que ocasiona, muitas vezes, essa jornada maior de decisão. Porque um quer vender, o outro quer aprender. Um quer converter, o outro quer ser educado. O que eu estou falando para você é neurociência aplicada ao mercado imobiliário. Toda informação que é importante você saber, eu vou lhe falar de forma espontânea. Se eu não te disse, porque não é importante. E se você me perguntar, você sobe no modo de segurança. Para terminar, não existe qualificar para a gente, o que existe é diagnosticar. Vou ampliar. Se você está sentado nessa cadeira e está pensando que um cliente na etapa atendimento, por exemplo, você vai perder tempo com o seu cliente, para sair para visitar o imóvel com ele, eu vou dizer para você, na minha perspectiva, você precisa repensar o que você está fazendo. Porque o simples fato de você sair com um cliente para você se perder tempo, na minha perspectiva, é um ponto de atenção sua. Eu não qualifico o cliente. Se o cliente entrou na etapa atendimento comigo, pedindo imóvel de 2 milhões de reais, de 500 mil, de 100 mil, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar o imóvel para ele. Se eu cheguei no imóvel, ele não tem dinheiro para comprar, você concorda comigo que ele vai pedir um outro imóvel que ele tem dinheiro para comprar? O que eu vou fazer ali? Eu reposiciono ele. Aí você vai pensar, mas Guilherme, eu não vou frustrar o meu cliente, ele não vai ficar frustrado porque ele não pode comprar aquele imóvel? Eu vou dizer para você, é uma perspectiva. Agora, presta atenção. Como é que esse cliente chegou em você? Ele só chegou em você porque ele viu algum anúncio, algum vídeo, site, rede social, portal, Google, não foi isso? Ele só chegou em você porque ele viu algum imóvel que ele se interessou. Se ele bateu um imóvel que ele se interessou,
Qual é o seu papel? É apresentar o imóvel que ele te pediu. Eu sou totalmente contrário a corretor de imóveis ficar fazendo perguntas interrogatórias para um cliente na etapa atendimento, e sou totalmente contrário a um corretor, na etapa visita, ficar fazendo perguntas interrogatórias para o cliente. Presta atenção. Eu cheguei no imóvel com um cliente. Quem vai dar marcação de interesse naquele imóvel? O corretor ou o cliente? Corretor ou cliente? Beleza. Então, eu entrei no imóvel. Você concorda comigo que quando eu entrar no imóvel, vai ter alguma coisa naquele imóvel que vai me chamar a atenção ou que eu vou perguntar? Vocês concordam comigo, sim ou não? Tudo aquilo que eu te perguntar é minha marcação de interesse. Se eu não te perguntei, eu quero saber? Se eu não te perguntei, eu quero saber? Então não me responda. Porque se eu quisesse saber, eu te perguntar, ia. Então, aquilo que eu te perguntei, se é meu ponto de interesse, o que você precisa fazer? No meu ponto de interesse, ampliar o meu conhecimento. Você não tem que ampliar o meu conhecimento naquilo que eu não quero saber. Mas naquilo que eu quero saber, você tem que ampliar meu conhecimento. Então, eu marquei, amplia. Eu marquei, amplia. Se eu não marquei, não vai. Toda vez que você for uma coisa que eu não marquei, você está correndo o risco de subir modo de segurança. Está dando para me entender ou não? Se eu marquei, você vai. Se eu não marquei, você não vai. A marcação é minha. Você tem que apresentar o imóvel para mim e não o imóvel que você quer mostrar. O imóvel que você tem que mostrar é o que eu quero ver, não o imóvel que você quer me apresentar. E para você saber que imóvel que eu quero ver, você tem que deixar eu fazer a marcação. Você deixa eu fazer a marcação, você amplia e você me controla. Quando você me controlar, tem uma diferença agora. Vamos lá. Como é que você sabe que eu estou te controlando? Eu sou o corretor de imóveis, tá? Como é que eu, corretor de imóveis, sei que eu controlo o cliente? O que é controlar o cliente? Eu sei que eu comecei a direcionar o meu cliente. Eu sei que eu comecei a educar o meu cliente. Eu sei que comecei a entender que evento passado que trouxe esse cliente para mim. O que precisa acontecer para eu saber que eu consegui me conectar com você e neutralizar um modo de segurança que estava alto? Eu consegui fazer modo de segurança? Baixa modo de segurança. Modo de segurança, eu conheço você. Modo de segurança, eu sou do seu feudo modo de segurança. Modo de segurança, eu não sou uma ameaça, modo de segurança. Modo de segurança, eu estou aqui para resolver o seu problema, modo de segurança. Baixa modo de segurança. Me ouve, modo de segurança. Me ouve. O que precisa acontecer? Hã? O cliente vai perguntar mais? Não. Confiar é subjetivo. O que é a confiança? Ele te contar uma coisa que você não perguntou. Conexão é subjetivo. Para dar andamento, presta atenção, para você nunca mais esquecer. Eu sei que eu estou no controle com você. Se eu começo a fazer pergunta, não, deixa eu melhorar minha fala. Eu sei que eu estou no controle com você, se você começa a responder aquilo que eu te pergunto. Se você responde ou fala o que eu não te perguntei, você está no controle. Se você responde ou fala o que eu quero saber, eu estou no controle. Aí você deve estar se perguntando, mas Guilherme, porque eu estaria me perguntando isso se eu estivesse aí. Mas Guilherme, como é que eu vou fazer o meu cliente responder o que eu quero saber, se você disse para mim que eu não posso qualificar e não posso fazer perguntas investigativas? Se eu estivesse aí, eu estaria me questionando isso. Eu vou te responder. Presta atenção. Se você entendeu que o cliente está comprando por uma situação ou circunstância, se você entendeu que eu tenho um modo de segurança, se você entendeu que quem dá a marcação de interesse é o cliente, se você entendeu que depois da marcação de interesse, você deve ampliar
o que interessa para ele, está simples. Vamos lá. Ele deu uma marcação, ele falou que está interessado em alguma coisa. Na metodologia, a gente tem algumas regras. Primeira regra, nunca faça uma pergunta para um cliente, nunca faça uma pergunta para um cliente sem pedir permissão. Nunca. Segunda regra, toda vez que você fizer uma pergunta para um cliente, você precisa fazer o seu cliente entender que uma vez que ele respondeu, ele é o beneficiado pela resposta. Se você fizer uma pergunta para o cliente, que ele perceber que uma vez que ele responde, você é o beneficiado, o modo de segurança sobe. Se você fizer uma pergunta para o seu cliente e ele entender que uma vez que ele responda, ele é o beneficiado, o modo de segurança desce. Fácil. Qual é o principal ativo que existe no mundo? Qual é? Tempo. Então, vamos montar isso? Primeira coisa, você tem que pedir permissão. Segunda coisa, você sabe que tempo é um ativo caro. Terceira coisa, você já sabe que a marcação de interesse é dele. E quarta coisa, agora, eu vou controlar o meu cliente sem ser controlado. Eu vou fazer com o meu cliente como minha esposa faz comigo. Quem é casado sabe do que eu estou falando. O que eu vou fazer? Eu vou deixar meu cliente pensar que ele manda, mas quem está controlando sou eu. Como é que eu faço você mandar? Como é que eu faço eu mandar sem você perceber que eu estou mandando? Eu não posso dar comando imperativo, faça isso. Porque não vou fazer. Eu não quero, eu não vou fazer, você não manda em mim. Então, vamos mudar o comando? Vou fazer o seguinte, presta atenção. Posso fazer a pergunta? É um comando. Segundo comando, João, posso te dar uma sugestão? Se ele, imagina, você acha que um cliente você vai falar bem assim para o cliente, posso te dar uma sugestão? Você acha que ele vai dizer o que para você? Não? Ele vai dizer o que para você? A probabilidade de dizer sim é maior, concorda? Então, são palavras para você controlar o cliente. Então, vamos lá, presta atenção. Eu preciso fazer você me responder, fazendo você entender que uma vez que você respondeu, você é o beneficiado. João, posso fazer a pergunta? Posso. Para responder o que você me perguntou, ou para ter certeza que eu entendi o que você falou e ter precisão na minha resposta, o que eu entendi foi isso. É isso que você quis dizer? João, para eu ter certeza, para ter clareza, João, para eu não fazer você perder o seu tempo vendo imóveis fora das características que você busca, eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Tá. Posso te fazer uma sugestão sobre como que a gente pode trabalhar esse imóvel? Pode. Eu estou usando de várias formas retórica de comunicação para baixar seu modo de segurança. Como é que você baixa o modo de segurança? Presta atenção. Toda vez que você me faz entender que eu sou maior que você, meu modo de segurança faz o quê? Baixa. Porque se eu sou mais forte do que você, por que eu vou ficar preocupado em você me atacar? Se você deixa eu pensar que eu estou no controle, eu falo, modo de segurança, baixa. Aqui eu sou grandão, bicho, estou dominando tudo. Mas se você deixar eu perceber que você pode ser igual ou maior, modo de segurança, sobe. Então, é muito mais uma relação de conexão com modo de segurança, seja com cliente vendedor, comprador, locação, venda, namorado, marido, do que sobre aquilo que você está falando. Enquanto o modo de segurança não está desarticulado, o que você fala, o outro não ouve. Se ele não ouve, ele não entende. Se ele não entende, ele não avança. Enquanto o modo de segurança está ativado, eu estou muito mais preocupado em estar certo do que entender o que você quer me dizer. Quem busca estar certo, pessoal, está certo. Quem busca estar certo, está certo. Nunca discuta com uma pessoa que está certa. Porque ela está certa. Ah, mas você está sempre certo. Não discuta com essa pessoa. Toda pessoa que está certa, está certa.
Nunca discuta com a pessoa que está certa, ela está certa. Mas se a pessoa tiver na dúvida, essa pessoa está aberta a conversar. Se a pessoa tem certeza, se a pessoa fala assim, impossível fazer isso, não discute com essa pessoa, se é impossível. Mas se essa pessoa fala com você, é improvável, ela está aberta a te ouvir. Impossível e improvável nada mais é do que um sintoma de um modo de segurança alto e baixo. Relação de comunicação, relação de conexão, nada mais é do que eu entender que você faz parte do meu feudo. Quem é a pessoa mais linda do mundo? Gostosa, maravilhosa, apetitosa. Então, quanto mais você se parece comigo, mais você está no meu feudo. E estar no meu feudo não é somente físico. Roupa ajuda? Ajuda. Cabelo ajuda? Ajuda. Ajuda a te dar permissão de fala, mas não de conexão. Roupa e relógio e carro te dá permissão de conexão, não de retenção. Uma pessoa de roupa, carro, relógio bonito, ela vai ser ouvida mais rápido. Ela vai chamar mais atenção, mas não quer dizer que você vai reter. O que retém é conhecimento, não é imagem. Não estou dizendo que não seja importante. Mas está claro isso para vocês? Está claro isso? Está claro? Então, show. Qual é o problema do mercado imobiliário? Vocês estão falando muito com o cérebro racional. Racional é 3 quartos, suíte, 2 vagas de garagem. Racional, prestação de R$440. Presta atenção, tudo aquilo que é tangível, específico, tudo aquilo que é tangível, tudo aquilo que é tangível é racional. 3 quartos. Mensalidade de X. Hoje eu vi um vídeo de uma pessoa falando bem assim, você que quer comprar um imóvel Minha Casa Minha Vida, você sabia que você já pode comprar? Não, se você ganha R$14 mil, você pode comprar um imóvel Minha Casa Minha Vida na faixa 4. Até então você só estava podendo comprar no SBPE. Eu fico imaginando um cliente imaginando o que é SBPE e o que é faixa 4. Você entende que essa informação ela é clara para você, mas para o seu cliente isso não é claro, só que você, por estar no piloto automático e na rotina de ouvir aquilo de forma diária, você passa a pensar que todo mundo sabe o que é SBPE e o que é faixa 4. E quando você vai apresentar um imóvel, você está onde? Na faixa 4 SBPE. Você está na parte do cérebro racional. O cliente vai gerar dúvida, ele vai para a parte emocional. Ninguém compra na dúvida. Ninguém compra na falta de clareza. Mercado imobiliário, compra e venda, nada mais é do que um jogo de clareza. Só que a clareza que eu quero, não é que você quer me mostrar. A clareza que eu quero é aquela que eu quero saber. Então, quem ganha no mercado imobiliário, o pessoal fala assim, ganha no mercado imobiliário quem fala menos. Não, cara, não é isso. Não é isso. Ganha no mercado imobiliário quem fala e quem ouve, no momento certo, na hora certa, do jeito certo. Porque não é sobre você falar, é sobre você ouvir, porque eu vou ter que falar, vou ter que ouvir, vou ter que perguntar. Vou ter que falar no momento certo, na hora certa, e perguntar certo. Como você vai saber disso? Quem tem que dar permissão de falar, ouvir e perguntar é o cliente. Quem está mandando na operação, pessoal, é o cliente, ou quem deveria estar mandando é ele. Só que você quer mandar na operação. É por isso que você tem uma jornada de compra longa, alto desgaste emocional e baixa conversão. Conceito juiz. Conceito do juiz é tudo aquilo que você interpreta, julga das pessoas. Então, vamos lá. Você está me vendo aqui. Estou bonito, estou feio, estou alto, estou baixo. Estou chato, estou grosso. Presta atenção. O que é interpretação? O que é o conceito do juiz? O conceito do juiz é qualquer... Presta atenção. Conceito do juiz, presta atenção. Qualquer coisa... Fala, Dudu. Qualquer coisa que você percebe em mim, que eu não disse, não falei para você, é julgamento. Qualquer coisa que eu disser qualquer coisa que você fale sobre mim, perceba sobre mim, que eu não te disse, é interpretação. Se eu não te disse, você não sabe.
Você só sabe o que eu te disse. Porque aquilo que eu não te disse, nada mais é do que uma projeção sua de quem você quer que eu seja. Porque quem eu sou é o que eu disse que eu sou, e não aquilo que você disse que eu sou. Não manda eu repetir isso agora, não. Vocês me entenderam? Porra nenhuma, né? Então, ó, conceito do juiz. Conceito do juiz. Se eu não te disse, eu não sei. Fala comigo. Se eu não te disse, eu não sei. Se eu não te disse, eu não sei. Então, fala comigo. Eu só sei o que o meu cliente fala. O que ele não fala, eu não sei. Por mais óbvio que possa ser, se eu não te disse, eu não sei. Eu tenho tatuagem? Eu gosto de tatuagem? Eu tenho tatuagem? Eu gosto de tatuagem? Vamos lá, eu só sei o que o meu cliente fala, o que ele não fala, eu não sei. Por mais óbvio que possa ser, se ele não disse, eu não. Se eu não disse para você que eu gosto de tatuagem, você não sabe. Você não sabe. Nem na época que eu fiz, você sabe se eu gostei. Eu tenho uma tatuagem que é de uma ex-namorada minha, que eu fiz depois que eu terminei. Ô, filha da puta. Que eu fiz depois que eu terminei, de raiva. E hoje, não, aqui voltar. E hoje, o meu sonho é tirar. Então, toda vez que você fala assim, nossa, que frase bonita, eu falo assim, eu odeio essa frase. Então, presta atenção. Se eu não te disse, você não sabe. Qual é o problema do ser humano? Que ele é interpretativo. Então, na metodologia QR, para que você não aumente dessa modo de segurança, você não pode interpretar. Toda vez que eu falar de interpretação, estou falando do conceito do juiz. Está claro? Erva daninha. Eu só sei o que o meu cliente fala, o que ele não fala, eu não sei. Por mais óbvio que não possa ser, se eu não disse, eu não sei. Se você quer saber de alguém o que ele não te disse, o que você tem que fazer? Não. Não. Você tem que fazer uma pergunta, aonde essa pergunta faça o outro entender que, ao responder, ele vai ser o beneficiado. Porque se você fizer uma pergunta de uma forma direta, meu modo de segurança sobe. Toda vez que você me pergunta, você me faz eu perceber que, ao responder, você é o beneficiado. Pessoal, isso, presta atenção, vocês vão almoçar daqui a pouquinho. Vai com uma pessoa estranha. Sai com uma pessoa estranha, a pessoa começa bem assim, você é de onde? Você é casado? Já veio em São Paulo? E está gostando? Será que tem filho? Fala, porra, meu irmão, tá afim de mim, cacete? Eu, hein? Tá doido, porra? Você entende? É isso, cara. É isso. Essas perguntas, pá. É chato, irmão. Você responde uma, duas, que cacete é esse, meu irmão? Presta atenção. Relacionamento é conquista. Você quer saber alguma coisa sobre mim? Me conquista. Me faz uma pergunta, eu te respondo. Você se interessa por o que eu te disse. No que eu te disse que você se interessou, você vai para um lugar, aprofunda naquele assunto que me interessa, que te interessa. Vamos conversar ali. Cara, eu vou te dizer de forma natural, presta atenção, você não precisa me perguntar se eu sou casado, se eu tenho um filho. Você não precisa. Eu vou te dizer durante a minha conversa. Você não precisa me perguntar quanto que eu tenho de dinheiro para comprar ou alugar um imóvel. Você não precisa. Eu vou te dizer o problema que você quer saber no seu tempo. E eu quero te falar no meu tempo. E quando você quer saber no seu tempo, eu vou lhe passar a informação que você quer no seu tempo. Só que a informação que eu quero que você saiba, não a informação que você precisa saber. Porque a informação que eu quero que você saiba é dos 500 mil. A informação que você precisa saber é dos 2 milhões. Só que eu sei que se eu te falar 2 milhões, você vai me estuprar, então deixa eu falar 500. E aí eu vou construindo a informação durante o decorrer da nossa conversa. Jornada de compra longa, alto desgaste emocional e baixa conversão. O lance da metodologia é muito simples, pessoal. Eu não te ensino a vender, eu te ensino você a vender mais
em menos tempo, com menos desgaste emocional, dependendo de menos cliente. Porque vender você já vende. Conceito espelho, 6 ou 9. Aquilo que você vê não é aquilo que eu enxergo. Então, presta atenção. Toda vez que você está num imóvel com um cliente, presta atenção. Fiz isso ontem lá na Toca. Você chegou no escritório, você chegou no lugar, mostrou no apartamento. Presta atenção. O cliente entrou no imóvel, falou bem assim, sejam sinceros. O cliente falou bem assim, nossa, sala pequena. O que você faz de forma imediata? Qual a tua reação? A tua reação qual é? Sua reação não é tentar convencer o cliente que a sala não é pequena? Em regra. Ou vai perguntar por que é pequena? Não vai? Presta atenção. Eu não te conheço, meu modo de segurança está alto. Se eu achei pequena, por que eu tenho que dizer para você porque é pequena? Vai para o inferno você. É pequena porque é pequena. Você está me entendendo ou não? Eu não tenho que provar para você que é pequeno. Esse imóvel está caro. Aí você me pergunta, caro em relação a quê? Nada, está caro. Qualquer fala minha, depois dessa pergunta, ela não é real. Ela é simplesmente uma fala de defesa, não de realidade. Porque eu não tenho que mostrar para você porque é, porque não é. Simplesmente é. Então, presta atenção. O que é esse conceito? Você chegou no imóvel, o cliente falou, sala pequena. O que você faz? Interessante vem depois. Primeira coisa que tem que fazer, pessoal, tá? Primeira coisa que tem que fazer é o seguinte, na metodologia QR tem uma coisa, vem comigo, todo mundo, comigo. Todo mundo comigo. Todo mundo comigo. Comigo. Então, comigo. 1, 2, 3, respira. De novo. 1, 2, 3, respira. Toda vez que você estiver na frente de um cliente, toda vez, o cliente falou, sala pequena, prestação cara, o que for, você vai, 1, 2, 3, respira. Presta atenção. Quem tem que defender a acusação é quem acusa. Quem tem que provar o que disse não é quem ouviu, é quem fala. Então, se o cliente falou que a sala está pequena, ele vai defender o pequeno dele, sem você perguntar. Se o cliente falou que a prestação está cara, ele vai defender a prestação antes de você falar. Você não precisa perguntar, porque se você perguntar, você sobe o modo de segurança. Você armou o cliente para te armar, que ele já está armado. Você precisa aprender a trabalhar com o 1, 2, 3, respira. O ônus da prova é de quem acusa. Está claro isso? Então, o conceito de espelho é exatamente isso. Toda vez que você conversar com um cliente, técnica tampão, tampão é cala a boca e ouve. Nunca interrompa um cliente falando, nunca fique balbuciando enquanto o outro fala. Enquanto o outro fala, você cala a boca e ouve, por mais que você saiba o que ele vai dizer, você não fale, tá? Vamos lá. Três palavras para você sair de qualquer situação. Fala comigo, interessante. Diferente. E curioso. Presta atenção. Não importa onde você esteja ou quem você esteja. Essas três palavras não dizem nada, mas falam tudo. Presta atenção. Quem está falando vai ouvir isso como uma frase completa. Quem está dizendo, isso é só uma frase de estímulo. Então, toda vez que você estiver na situação com um cliente e você quer estimulá-lo a falar mais sobre aquilo que ele começou a dizer, você vai fazer 1, 2, 3, respira. Interessante. Ele vai falar. Você fala assim,
curioso esse olhar sobre esse assunto? Ele vai falar. Você vai dizer, olha, diferente isso que você acabou de me dizer. Ele vai dizer. E quem fala mais sobre ele, mais você conhece ele. Quanto mais você conhece o outro, mais você controla. Porque quando eu te controlo, você me dá a permissão de perguntar. E quando eu começo a perguntar para você, e você começa a responder o que eu quero saber, quem está no controle? Então, você passa agora a comprar no meu tempo, sem desgaste emocional, porque eu baixei o seu modo de segurança, e a minha conversão é alta com você. Então, entenda que venda nada mais é do que uma relação comportamental. Ganha o jogo, não quem tem o melhor imóvel. Ganha o jogo quem melhor entender o outro. E o entendimento do outro não está diretamente ligado ao golfe que você joga, que ele também joga. Porque tem feudos de golfe que também não se falam, como tem feudos de futebol que também não se conversam. Você precisa simplesmente dar a permissão do outro de entrar no mundo dele. Isso está muito mais sobre você do que sobre ele. É você que controla a conexão e não o cliente. É muito mais sobre a sua comunicação, compreensão e interesse de resolver o problema do outro. Mas perceba, presta atenção, obrigado de adulto é Pix. Pessoal, presta atenção, para mim só tem uma coisa que para mim resolve uma coisa. Só tem uma coisa que resolve uma coisa. Tirem de uma forma definitiva da boca de vocês que vocês adoram gente. Isso é uma mentira. Tirem da boca de vocês que vocês são gente que gostam de gente. Isso é mentira. Parem de falar que vocês querem ter um atendimento humanizado. Isso é mentira. Vocês estão aqui para vender. Quem vende não é quem é legal, é quem resolve problema. Vocês são vendedores. Vocês não são psicólogos, nem psiquiatras, nem advogados. Vocês têm que entender de forma definitiva que o game é sobre quem resolve o problema. Tem muita gente legal que não está vendendo. Agora, se você vender e for legal, você vende mais. Entenda que não é sobre vender, é sobre vender sempre. Então, você resolve o problema e é legal. Não seja legal e venda. Você vende e seja legal. Porque vocês estão invertendo o papel. Tem muito corretor com medo de resolver problema, muito dono de imobiliária sendo indiferente e muito gestor nem sabendo o que está acontecendo e o cliente comprando com outras pessoas que bateu na sua mão. Então, galera, qual é o Pix, qual é o obrigado de adulto? Então, pessoal, vamos vender e ganhar dinheiro. Fez sentido para vocês? Fez? Show de bola. Então, uma salva de palmas, então. Quais são as 3 palavras? Então, saiu daqui, qualquer coisa que você falar, a pessoa falar, você fala assim, interessante. Às vezes você está tendo noção. Dá um silêncio, dá pausa dramática. Interessante o que você disse.